Vamos abrir nossas Bíblias aí então em Efésios capítulo 1. Nós vamos hoje tentar meditar do capítulo 1, do 15 até o 23, o final do capítulo 1. Mas eu gostaria de lembrar algumas coisas importantíssimas que nós vimos domingo passado. Quem veio aqui vai lembrar. Paulo escreve essa carta ao povo, aos santos, lá está escrito no capítulo 1, no comecinho do capítulo 1, aos santos em Éfeso. Santos aqui separados, lembra disso? Não é santo no sentido de santidade, aquela coisa louca. Santo é o povo separado de Deus. Éfeso, o que nós vimos sobre Éfeso? Era uma cidade muito grande, mais ou menos 300 mil habitantes, portuária, importantíssima, capital da província romana da Ásia Menor. E lá abrigava o templo da deusa Diana, que nós vamos ver. Se você abrir em Efésios, você vai ver uma figura aí. Você primeiro vai ter a posição de Éfeso, e aí o templo, olha aí, ele é 20 vezes maior do que o Partenon em Atenas, só para você ter uma ideia. Levou 200 anos para ser construído. E aí, se você leu Atos, você vai lembrar que teve uma situação interessantíssima, muito complicada, complexa para Paulo. Lembra? Que eles perseguiram Paulo por conta do que Paulo fez com os nichos lá, com a menina que produzia nichos de Diana. Tá, isso aí é só preâmbulo. Mas o capítulo 1, gente, quem estava aqui vai lembrar que do 3, se você abrir sua Bíblia, do 3 até o 14, é uma sentença só. Paulo estava profundamente iluminado pelo Espírito Santo. Ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta, a sua primeira prisão em Roma. Então ele estava preso, algemado, acorrentado a um guarda pretoriano o dia inteiro. E provavelmente essa carta foi ditada para que Tíquico ou outro amanuense ou um cara que escrevia para ele. E Paulo estava profundamente tomado pelo Espírito Santo. E ele narra coisas e diz coisas que só alguém que está assim, vou dizer, numa viagem espiritual profunda com Deus é capaz de dizer. Então, do 3 ao 14 é uma sentença só. Um parágrafo só, não tem ponto final em lugar algum, mas você vai encontrar vírgula ou ponto e vírgula. Do 3 ao 14. E aí, esse texto para mim é um dos mais profundos, mais lindos, mais ricos da Bíblia inteira, para mim e para muitos autores. Ele vai falar o tempo todo de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele vai dizer... ele vai falar exatamente do plano de redenção que Deus tem para nós. Ele vai dizer a história da salvação. Ele vai falar que Deus Pai planejou, nós vimos isso, Ele planejou desde os tempos eternos, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus Pai planejou desde a eternidade, versos 3 a 5, nos escolhendo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, se você olhar, você vai ver isso. Veja bem, lembre isso aí. Ele nos escolheu antes que houvesse mundo, antes que o Filho, Deus Filho, se chamasse Jesus, se encarnasse, muito antes. A Trindade, o conselho de Deus, a Trindade fez isso. Então, Deus Pai nos planejou. Vimos também que Deus Filho executou esse plano, se tornando um de nós e morrendo na cruz, e com seu sangue nos redimiu da morte eterna. Então, Deus Pai, Deus Filho, perdoando todos os nossos pecados, versos 7 a 12 do capítulo 1. E depois nós vimos o papel do Deus Espírito Santo, que é chamar com santa vocação. Nós vamos ver isso hoje. Deus, Espírito Santo, nos chama. Pode ser que às vezes um dia, em algum lugar, no acampamento, em algum evento, em algum lugar, ou no seu quarto, você sentiu o chamado de Deus. Mas quem fez isso, quem te atraiu irresistivelmente, foi o Espírito Santo.
E ele vai falar lá dos 7 ao 12 coisas maravilhosas que nós vimos, que o papel do Espírito Santo é que ele além de ser selo, lembra disso? Ou seja, ele é a garantia de que é autêntico, é o chamado, a sua salvação é autêntica, lembra do selo que nós demos o exemplo aqui? E ele é o penhor, ou seja, o Espírito Santo em nós é a garantia que Deus dá para nós, que nós vamos ser resgatados até o dia da volta de Cristo. Por isso nós não cremos em perda de salvação, forma alguma. Em forma alguma. Quando ele chama, o chamado é irresistível, esse é um dos pontos lá do Tulip, né? Graça irresistível, e outro ponto é a perseverança dos santos, ou seja, quem foi chamado e que aceitou o chamado, aceitou a gente fala, mas quando Deus chama, ele não chama, ele convoca. E quem é de Deus, esse jamais abandonará a Deus. Então, isso aí é um preâmbulo do 1 ao 14. Agora nós vamos ver do 15 para frente. Então, se você ler de novo isso aí, eu pediria aos irmãos para fazer o seguinte: pega Efésios e lê inteira, mas devocionalmente, com coração. Ora e lê, prestando atenção em tudo. Lê uma vez, se precisar ler outra vez. Capítulo 1, do 15 ao 23. Efésios. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo, gente, aqui é aquilo que eu falei: se você fosse escolher um livro de um autor para você ler, um autor famoso, você ia escolher o primeiro livro dele, escrito com 17 anos, ou um livro da maturidade dele, depois de já ter passado por um monte de coisas. Nós todos falamos aqui, vamos escolher o livro da maturidade. Isso aqui é a carta onde Paulo já passou por muita coisa, está preso, porém não perdeu a alegria, porque é a mesma época em que ele escreveu a carta aos Filipenses: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então é a carta de alguém que primeiro ama esse povo aqui profundamente, viveu 3 anos lá, estudou lá com esse povo, conhecia esse povo, dá para ver pelo que ele diz aqui, que ele amava esse povo, e é uma carta profunda. Paulo, eu acho que ele estava no seu ápice espiritual da maturidade dele, e ele escreve isso aqui. Então isso aqui não dá para ser somente assim lido. Não, vou só ler, igual a gente lê um provérbio e a gente entende aquilo ali. Então vamos ponto a ponto, como nós temos feito aqui. Primeiro ele vai dizer o seguinte: por isso, esse por isso aí significa o quê? Por isso, verso 15: diante de tudo que eu disse antes, ou seja, do plano da salvação que eu falei para vocês, da grandeza de Deus, que Deus nos chamou com santa vocação, que o Espírito executou esse plano morrendo na cruz por nós, diante do fato de que Ele colocou em nós e fomos selados com o Espírito Santo da verdade,
e ele também é o penhor. Diante disso tudo aí que eu falei, ele então, por isso, por essas coisas, também eu, ou seja, além dele, outras pessoas, também eu, tendo ouvido, olha bem, que legal isso aqui, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Aquele povo de Éfeso, eles tinham as duas coisas que são credenciais para um crente, para um cristão. Desculpa aqui, eu vou falar, quando eu falar a palavra crente, não estou querendo falar que a pessoa é evangélica só não, tá? Porque tem cristão em outros locais. Então, quando eu falar crente, eu costumo de falar aqui, não me leve a mal, porque os autores todos usam esse termo e eu prefiro também. Porque hoje a palavra crente parece que tomou um sentido meio pejorativo, mas é isso mesmo, crente é o que crê. Por isso também eu, tendo ouvido a fé, ele ouviu, Tíquico foi lá visitar Paulo na prisão, ele era de lá de Éfeso, e ele foi levar notícia, e ele recebia notícia daquele povo de outras pessoas também. Tendo eu ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Primeira coisa, essa fé aí, ela mostrava que os santos em Éfeso continuavam naquilo que Paulo e outros líderes haviam ensinado, que era o centro do Evangelho, ou seja, essa fé deles era que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus oferece perdão mediante a fé, confiança nele. Paulo ouviu que essa fé estava viva, eles tinham duas credenciais, a fé, e que mais que está aí? E o amor. Quando nós perdemos a fé, ou nos distanciamos da fé, ou esfriamos a nossa fé, e esfriamos o nosso amor, e olha que amor aqui é fruto da fé, o amor é o fruto da fé, para com todos os santos. Igreja, gente, é lugar difícil, igreja é lugar de gente complicada. Ovelha, a gente já viu em outros estudos que ovelha é um animal, Salmo 23, ovelha é um animal desordenado. Então, ele ouviu que aquele povo tinha fé e amor para com todos os santos. Santos, de novo, aqui é a mesma coisa do começo do capítulo. Gente santa, gente crente, separada por Deus. Não são pessoas que você olha assim distantes de você, não. Você, se acredita, creu em Deus, é santo, separado por Deus, mesmo que peque, como eu e qualquer outra pessoa. Então, o povo em Éfeso, vê que você vê o carinho de Paulo por esse povo aí. Eles têm fé e têm amor. Eles possuíam uma fé viva. E ele fala, também eu, ou seja, tem muito mais gente ouvindo a respeito de você do que você pensa. Que coisa boa seria se a gente recebesse uma notícia de alguém falando assim, também eu, ou como Paulo quando escolhe a Timóteo em Atos, e ele escolhe a Timóteo para seguir com ele viagem, e ele fala assim, ele dava bom testemunho e tinha o testemunho dele, tanto na cidade dele, quanto na região, quanto fora da região. Timóteo era um jovem. Então, olha que coisa maravilhosa, às vezes as pessoas, você saber que pessoas veem em você um espelho de Cristo. Ponto. Vamos para frente. Então, por isso, por essas coisas, também eu, além de outros, tendo ouvido a fé que há em vós, entre vós, e o amor para com todos os santos, olha bem, 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não cesso de dar graças por vós. Aqui é a introdução para uma oração. Paulo vai fazer uma oração maravilhosa aqui agorinha. Próximo versículo ele já começa essa oração. E ele diz, eu não cesso de dar graça por vocês. Você vê duas coisas importantes, dois aspectos da vida de oração do apóstolo Paulo aqui, que estão em evidência nesse versículo. Primeiro, constância. Constância. Tem muita gente que fala assim, não, essa semana foi cheia demais, eu não tive tempo para orar. Não, eu não estou tendo um tempo assim que eu acho que dá para eu orar, sabe? Não tem um momento bom para mim. Gente, Paulo estava preso, acorrentado. O tempo inteiro tinha um soldado do lado dele, numa casa que ele tinha que pagar o aluguel ainda.
nessa primeira prisão. Na segunda prisão ele já foi para uma masmorra. Precisa ter vergonha, tem lugar aqui tranquilo, pode vir, sem problema. Numa masmorra, na segunda, mas aqui ele estava preso, e ele orava, e ele fala assim: eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não significa que ele orava o dia inteiro, o tempo inteiro, não é isso, que às vezes a gente se ilude achando que a gente tem que orar o dia inteiro. Não é disso que Paulo está falando, é que ele orava todos os dias, às vezes várias vezes por dia. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha muitos momentos de oração. Ele citava os de Éfeso nominalmente, não é interessante? E às vezes a nossa oração é pobrezinha, infantilzinha. Nós muitas vezes é assim: Senhor, abençoa para que isso não aconteça com meu filho, Senhor, me proteja de que eu não pegue Covid, não sei o que, Senhor, minha família, minha família. Está justo você orar por você e por sua família, sim, mas Paulo está falando aqui o seguinte: eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, primeira questão, constância. Segundo, ele se lembra dos outros. Você tem orado pelos outros? Pedido, intercedido pelos outros? Tem intercedido pelos irmãos que você sabe que estão passando por dificuldade, doentes, que estão com dificuldade financeira, angustiados, passando por problemas do casamento, um monte de coisas. Orado pela liderança da sua igreja? Ou você acha que a liderança da sua igreja é um monte de gente, homens e mulheres perfeitos, que não tem problema? Eu vou te contar uma coisa, uma verdade aqui: é difícil demais, muitas vezes, difícil demais. Então ore pelas pessoas, ore pelos seus líderes, peça para Deus revestir seus líderes de força espiritual. Então, constância e agradecimento, constância e agradecimento. Aí ele vai para frente, 17. O que é a oração dele? Aí ele entra na oração. Aí Paulo aqui já está orando. E é interessante você pensar que isso foi escrito, como se ele falasse assim: Tíquico, que não tem jeito dele. Tem jeito dele orar e escrever, claro que tem, porque ninguém aqui acha que a gente só ora de olho fechado. Tíquico, agora eu vou orar, né? Ou outra pessoa que estivesse escrevendo. Para que olha qual é a oração dele. Primeira coisa que ele fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ora a Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ele dá um nome para Deus, o Pai da Glória, isso aqui é um hebraísmo, é Deus glorioso, Deus de majestade, ele sabe quem é Deus. De novo Paulo vai voltar aqui para falar da Trindade, só que ele não fica dividindo, ele vai citando, porém ele fala da Trindade o tempo inteiro. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, olha o que ele pede, isso aqui é oração: vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Note que a palavra espírito, no verso 17 aí, está com letra minúscula. Então aqui já tem uma discussãozinha, mas nós não vamos entrar nesse tipo de coisa. Lembra que no domingo passado eu falei: nós estamos estudando Efésios, mas não é para entrar e perder 20 minutos discutindo se aqui é o Espírito Santo, se aqui é o Espírito, disposição mental. Alguns autores acham que é o Espírito Santo, e outros, que eu confio mais, acham que é dado. Claro, tudo isso aqui não tem jeito de ser dado se não for através do Espírito Santo, mas o Espírito aqui de sabedoria e de revelação seria uma disposição mental. Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, eu quero, por favor, obrigado, vai secando aqui. William Barclay, eles acham que não é uma alusão ao Espírito, porém
nós não conseguimos ter espírito de sabedoria nem de revelação se não for através do Espírito Santo. Por quê? Porque se falar que é espírito de sabedoria e esse espírito foi o Espírito Santo, ele já disse lá atrás que a gente foi selado, que os efésios foram selados com o Espírito, ou seja, eles já creram e no momento de crer, você recebe o Espírito Santo. Tá? Então, quando você crê, naquele exato segundo, o seu coração passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, não tem como a pessoa que tem o Espírito ter o Espírito. De novo, ele pode ser pleno do Espírito, plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, isso é outra coisa. Mas, enfim, isso é uma discussão secundária, sabe? É só para a gente saber que tem essas posições. Mas ele vai falar o seguinte: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o Deus da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria, o Barclay ele diz assim: sabedoria é a resposta aos problemas eternos da vida e da morte, de Deus e do homem, do tempo e da eternidade. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é ver a vida como Deus a vê, não é sinônimo de conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento intelectual, mas não aplica para a vida. Sabedoria, eu acho que é você aplicar o conhecimento bíblico e não bíblico também para a sua vida, para a tomada de decisões. Uma pessoa sábia é a que teme a Deus e aplica o que ela conhece da palavra de Deus para as decisões práticas da vida dela. Então tem gente que tem PhD, pós-PhD, mestrado, você vai ver nas faculdades aí gente que tem os últimos graus de conhecimento, porém que a vida delas é uma bagunça, uma grande bagunça. Então não tem a ver com conhecimento. Também não é o contrário, porque tem gente que não tem conhecimento e também não é sábia. Então pode haver gente que tem muito conhecimento e tem muita sabedoria, e essa é a mistura perfeita, né? Mas ele está falando assim, ele está pedindo para Deus que o Deus do nosso Senhor, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Gente, sabia que na sua oração você pode pedir isso para você? Deus, me conceda espírito de sabedoria. Pai, me dá sabedoria. Me dá espírito de sabedoria. É exatamente isso. É que Paulo está pedindo aqui, é que Deus ilumine aqueles irmãos. E aí ele vai para a segunda coisa que ele está pedindo, que Deus, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação. Revelação aqui não quer falar ou dizer algo sobre algo novo que não foi revelado na palavra de Deus. O que Deus tinha para nos revelar com relação a Ele, a Jesus, ao que Ele queria nos revelar, está aqui na palavra de Deus. Mas o espírito de revelação é exatamente sobre isso que Ele quer dizer. Ele está falando assim: peça para Deus te dar espírito de revelação. Já notou que tem muitas vezes que você lê um texto bíblico e você entende um pouco. Daí você vai lá no culto, o pastor fala sobre esse texto e ele fala uma coisa que você nunca entendeu na sua vida sobre o mesmo texto. O Espírito Santo revela aquilo a você. É exatamente isso. Às vezes você lê uma coisa e não entende. E aí de repente você ora a Deus, Deus revela a você aquilo que Ele já disse, que Ele já escreveu. Ele não está querendo aqui dizer de predição de futuro. Esse é o ponto. Porque isso existe muito hoje. A gente vai atrás de predição de futuro. Eu falo para Ana Paula, eu não quero saber meu futuro se alguém quiser me dizer. Não me conta não. Eu quero viver, experimentar o meu futuro. Alguém me disse, você vai morrer ou vai acontecer um acidente muito grave com você. Ponto. Se Deus revelou, vai acontecer. Porque Deus não revela para não acontecer. Já parou para pensar nisso? Deus me revelou que vai ter um acidente com você. Mas, se você fizer isso não aconteceria. Então Deus muda. Então, não é espírito de revelação no sentido de informações novas a respeito de Deus, ou a respeito de uma situação ou outra qualquer. A palavra aqui é iluminação.
Iluminação. Você vai ouvir muitas vezes, no começo do culto, o pastor Samuel, ou o pastor Lucas, pedindo que Deus nos ilumine os olhos do nosso coração, ele vai falar aqui, para que a gente compreenda a vontade de Deus e compreenda o que Deus quer. Então esse espírito de revelação é exatamente essa iluminação. Então é o Espírito Santo de Deus. E aí ele vai explicar como. Olha, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus tendo dado para vocês espírito de sabedoria e de revelação, isso só vai acontecer no pleno conhecimento dele. Você já conhece a Deus, a Jesus, o plano da redenção, o Espírito Santo? Não basta. Ele está falando, precisa do pleno, a palavra aqui é pleroma, pleno, conhecimento grande, profundo, maduro, espiritual, de quem tem uma vivência com Deus, de oração, de leitura, de estudo. E ele vai falar assim, tudo isso aqui, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento. Ninguém pode ser cristão de verdade se não tiver esse pleno conhecimento. Não fala aqui do conhecimento básico, mas do pleno. Esse é ao menos o objetivo nosso, tem que ser o nosso objetivo. Claro que ninguém vai alcançar o conhecimento pleno de Deus, só talvez, né? Quando nós chegarmos lá no céu, aí nós vamos ter um conhecimento pleno de Deus, saber o que são as coisas. Mas até lá, esse tem que ser o nosso objetivo. E na prática, como é que isso funciona? Está no verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você sabia que coração tem olho? E ele vai falar assim, olha, deixa eu te falar, tem gente que tem coração, mas está vivendo em escuridão. Porque ele está falando assim, não é que está iluminado o ambiente ao qual você está olhando, não. Que a gente pode pensar nisso, não é isso não. O texto está dizendo, iluminado os olhos do coração. Ilumina o olho e não o lugar. Então tem que iluminar você por dentro. Os olhos do coração, a palavra para coração aqui é cardias. É necessário lembrar que na linguagem bíblica o coração não é apenas o centro das emoções, nem apenas o centro do intelecto ou compreensão, mas o centro de toda a personalidade. Tem a ver com as emoções, com a vontade, com a consciência, com a escolha, com a decisão. O homem é o homem interior em sua inteireza. O Barry diz isso. O homem interior em sua inteireza, iluminados os olhos do vosso coração. Peça isso também para Deus. Isso faz parte da oração dele. Tudo isso aqui é uma oração. Deus, ilumina o meu coração. Deus, ilumina o meu coração. E aí ele vai falar, tendo iluminado os olhos do vosso coração, 3 grandes coisas vão acontecer. Para quê? Olha bem, primeira está aí. Se os olhos do vosso coração forem iluminados, vocês vão para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Número 1. O que é a esperança do seu chamamento? Esperança do chamamento de vocês, Efésios, de nós aqui em Anápolis hoje. Qual é a esperança do chamamento de Deus? Nós fomos escolhidos pelo Pai. Fomos redimidos pelo Filho e chamados de maneira irresistível pelo Espírito Santo mediante o Evangelho pregado. Lembra do texto? Se não houver, como crerão se não houver quem pregue? Mas Deus já atraiu. Jesus morreu na cruz e nos redimiu. E o Espírito chamou, atraiu e trouxe, colocou em nós o pensamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? Aqui no texto, o que seria essa esperança? É que Deus vai cumprir tudo isso que Ele prometeu. Essa é a esperança. É também aquela que nos faz relembrar o início da nossa vida cristã. Lembra do início da sua vida cristã? Dos primeiros dias da sua conversão? Lembra desses dias? Então ele vai falar assim, a esperança do chamamento, ou seja, Deus já te chamou,
Tendo iluminado os olhos do vosso coração, você vai saber qual é a esperança do seu chamamento. É verdade que invocamos a Deus para nos salvar, mas a nossa chamada foi uma resposta ao que Deus fez. Para que Deus nos chamou? Seu chamamento não era algo sem sentido nem propósito. Este é o significado de esperança do seu chamamento. É a expectativa que desfrutamos como resultado do fato que Deus nos chamou. É o que nós vivemos aqui na terra. Porque depois que nós estivermos no céu, não vai ter esperança de chamamento. Nós já estamos com Ele lá. Então, primeiro, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha aí, Paulo vai caminhando por águas profundas. A riqueza da glória da herança de Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Primeiro ele fala, primeiro vocês têm que ver a esperança do chamamento e depois a riqueza da glória da herança de Deus. Aqui tem dois jeitos da gente entender isso aqui, tá? Que herança dos santos? John Stott diz, a expressão grega pode se referir tanto à herança de Deus como à nossa herança, ou seja, a herança que Deus recebe ou a herança que Deus outorga, nos dá. Não é complicado isso aqui? Aquilo que Deus possui em seus santos, Francis Foulkes diz, aquilo que Deus possui em seus santos, eles são a porção do Senhor. Eu entendo melhor aqui, que você pode ver de qualquer maneira, mas assim, a minha posição pessoal aqui é que não é a herança que Deus nos dá, neste texto, apesar de que Deus nos dá tudo, mas a herança que Ele recebe. Mas Deus recebe herança nossa? Não, calma lá, essa é uma tremenda verdade. Quem está dizendo isso aqui não sou eu não, tá? Hernandes Dias Lopes. Deus olha para nós e vê em nós sua gloriosa riqueza, sua preciosa herança. Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Lembra lá de Isaías 53, verso 11? Jesus vai ver o fruto do seu penoso trabalho, nós, os efésios, e ficará satisfeito. Paulo expressa aqui o desejo de que os cristãos, os crentes, compreendam quão preciosos eles são para Deus. Nesse sentido, você é herança de Deus. Aponta para frente isso aqui. A igreja é gloriosa, a igreja como um todo, e essa glória é rica. Paulo ora para que eles compreendam isso. Gente, se Paulo está orando é porque ele sabe que precisa pedir isso, para que esse povo precisa entender isso. Quando compreendemos isso, a gente tem vontade de congregar, de ir à igreja, de ter comunhão, termos prazer de participar da comunhão dos santos, isso aqui, ó, ao invés de ir para o caminho dos desigrejados. Nós estamos vivendo um momento, gente, que tem muita gente que não pode vir à igreja, e aí está tudo certo. Tem gente que não pode, está tudo certo. Agora tem gente que pode vir. Tem uma frase que virou frase famosa agora nesses tempos. Está indo no supermercado? Pode ir na igreja. A não ser que você vá no supermercado numa hora que não tem ninguém. Mas tem gente, você sabe disso, tem muita gente que está indo em todos os lugares, mas não tem vontade, ou não vem à igreja e arruma, desculpa falar, mas arruma desculpas mais esfarrapadas do mundo para não vir. Ah, não vou por causa disso. Gente, está aqui, ó. Isso aqui, ó. Não é? É ruim isso daqui? Os santos juntos, comunhão dos santos, recebendo palavra, estudando palavra, recebendo de Deus. Então, nós somos a herança de Deus. Temos prazer de participar da comunhão dos santos. Ao invés de ir para o caminho dos desigrejados, nós queremos estar na comunhão dos irmãos, apesar de todos os defeitos que nós temos e complicações que tem na nossa convivência, apesar disso tudo. E terceiro, o que ele vai falar aí?
e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A suprema grandeza do seu poder é para conosco, para com os que cremos em Deus. O que é essa suprema grandeza do seu poder? Paulo ora para que eles, ou nós, entendam eles, a grandeza do seu poder, do poder de Deus. Paulo está pedindo, olha, deixa eu te falar, você entende o tamanho do poder de Deus? O poder de Deus é enorme, e ele vai explicar aqui 3 coisas, mas às vezes nós não entendemos isso, que nós temos um Deus extremamente poderoso, o maior poder do universo, que já existiu. Aqui ele está falando que o chamado de Deus, o Deus em quem nós cremos, quando nos chama, esse chamado é irresistível. E como chegaremos a conhecer a suprema grandeza do poder de Deus? Entendendo 3 coisas aqui. Ele vai explicar como que é esse poder. Ele sabe que é difícil isso que ele está falando. Então, primeiro, saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, a riqueza da glória da herança nos santos e a grandeza do seu poder. Aí ele vai falar 3 coisas para explicar esse poder. Que poder é esse? É o mesmo poder que Jesus exerceu para ressuscitar Jesus entre os mortos. Verso 20. O qual, o poder, ele exerceu em Cristo, filho dele, morto num túmulo. Ele exerceu o poder para ressuscitar Jesus entre os mortos. Sabe uma coisa? É o mesmo poder que ele exerceu em você para te tirar de uma vida de morte. É o mesmo poder. É o mesmo poder que ele exerceu para tirar você das trevas e colocar no reino do Filho do seu amor, como diz lá em Colossenses. Gente, então a primeira coisa é isso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Segunda coisa que ele faz é fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Alguém abra rapidamente Salmo 110, pastor Lucas que está aqui, o microfone capta, 110, Salmo 110, Davi escreveu esse salmo, olha que legal esse salmo, 1, acho que 1 ou 1 e 2, se eu não me engano. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso, só isso. Disse, como é que é? Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está escrevendo, então ele está falando assim, disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, Jesus. 3 pessoas aqui, Davi, Deus Pai, Deus Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aí completa, por favor, de novo. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus a Jesus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tem uma versão que diz, sob estrado dos seus pés. Gente, Deus colocou Jesus após a ressurreição. Jesus, depois da ressurreição, foi elevado aos céus e está lá hoje ainda, ao 3º céu. Lembra que nós vimos isso semana passada? Jesus, Deus homem, em corpo, ressurreto, está com Deus, sentado à destra de Deus, que é lugar de importância extrema. Jesus está lá hoje, sentado, e Ele intercede por nós. Então, o poder de Deus é mostrado pela ressurreição de Jesus, porque Ele fez Jesus sentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais, pondo todas as coisas debaixo dos seus pés, em estado de glorificação. E aí, o que mais? Ele diz o seguinte, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Lembra dos lugares celestiais que nós vimos domingo passado? Lembra? Fica com isso na cabeça, porque ele vai falar disso o tempo inteiro. Acima, verso 21, e estamos indo para o fim. Acima de todo principado, olha bem, ele está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
Ele exerceu o poder dele, colocando Jesus ressurreto nos lugares celestiais, à direita dele, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. O que são essas coisas? Principado, potestade, poder e domínio. Todas as vezes que você for ver isso aqui, umas vezes vai ser o mundo espiritual, todas as vezes é o mundo espiritual. Aqui ele provavelmente está falando do mundo angelical. Só que tem um problema aqui. Angelical nos dois times. Os anjos de Deus, vamos pegar aqui Miguel, Gabriel e os anjos de Deus, e também Satanás. Ele colocou Jesus sobre todo esse mundo angelical, acima de todo principado, porque tem uma hierarquia dos anjos, isso é claramente visto na Bíblia, há uma hierarquia, e também há uma hierarquia dos demônios, Satanás e seus anjos, suas hostes malignas. Então, quando ele fala assim, Deus colocou Jesus sobre a sua direita nos lugares celestiais, sobre todo principado, potestade, poder e domínio, ele está falando, olha, Deus domina sobre tudo. Lutero dizia assim, o diabo é o diabo de Deus. O diabo manda nada. O diabo é somente alguém que está sob o controle de Deus. Lutero disse isso, o diabo é o diabo de Deus. Não faz nada sem a permissão de Deus. Lembra que nós falamos na semana de oração, Jesus falou para Pedro, o diabo me passou por aqui e me pediu para te peneirar. Ué, me pediu? O diabo pediu para Deus para peneirar Jó também. Espero que ele não peça, né? Não é o pedido, é a resposta. É boa, mas tem um quadro de ratos, gente. Rato significa somente rato, porque eu dei uma pré-rata hoje, antes da aula. O pastor Lucas, essa foi boa, muito boa. Mas vai. O quadro é com a resposta de Jesus. Exatamente. Muito mais importante é a resposta de Jesus. Vai não, aquele ali não. Peneira. E Pedro a gente acha que não foi peneirado, mas ele foi. Ele foi. Mas nós não vamos gastar tempo com isso não, mas ele passou por lá debaixo da peneira, fininha, areia fininha, sem pedra, depurado, né? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos para frente. Então, Deus colocou, exercendo esse poder aqui, acima de todo principado e potestade. Cristo agora governa agora, ele já governa agora, porque ele já está lá, e ele vai governar depois. Não é maravilhoso isso, gente? Isso é uma oração, está no meio da oração. Então, primeiro ele pede, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, herança dos santos e a suprema grandeza do seu poder. Dentro de riqueza do seu poder, ele vai falar assim, esse poder ele exerceu para ressuscitar Jesus, ele exerceu para fazer Jesus assentar à direita nos lugares celestiais e para ser o cabeça de todas as coisas, que é aqui, verso 22. Fim do verso 21. Acima de todo nome, não tem nome nenhum, presidente, governador, papa, zero. Não existe nenhum nome que se possa referir, nem no presente século, ou seja, nem na história toda, nem nos vindouros, ninguém, que o nome será superior ao nome de Jesus. Vossa magnificência, sua excelência, sua santidade esquece, é Jesus Cristo, Senhor. E pôs todas as coisas, verso 22, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Olha que maravilhoso, isso no meio de uma oração. Que dia que eu fiz uma oração dessa? Que dia! E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu para quem? Para nós, para a igreja, o deu à igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então, deixa eu te falar,
Esquece medo de Covid, esquece medo de situação financeira, esquece medo de problema de relacionamento, esquece tudo. Esquece, não é que esquece que você vai agir irresponsavelmente, não é disso que eu estou falando. Ainda que você morra, como Jesus morreu, ainda que, mas não estou falando disso, mas estou falando nesse sentido. Você está nas mãos desse Deus aqui. Você está nas mãos desse Deus e pôs todas as coisas, e Ele é o cabeça nosso. Nós somos igreja, estamos aqui congregados como igreja, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu para a igreja. Ele deu Jesus para nós. E para finalizar, ele falou assim, 23, a qual, quem? A igreja é o seu corpo. Ou seja, se não for você para ir, qual é a mão que vai? Se não for você para falar, qual é a boca que vai falar? Se não for você para pensar as coisas, como é que vai ser? Então, ele o deu à igreja, a qual igreja é o seu corpo. Olha bem, aí vem uma parte dificilzinha aqui. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Uma coisa tem que ficar clara. Primeiro, quem tudo enche em todas as coisas é Jesus, é Deus. A igreja não enche não, tá? Então ele está falando o tempo inteiro aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No meio da oração, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ele vai falar aqui, ela é o corpo de Jesus, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí eu vou aqui, porque Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas, ponto final. Agora, a igreja, sendo o seu corpo, e ele é o cabeça, a igreja é a noiva e ele é o noivo, Jesus é a oliveira e nós somos os ramos, a igreja é a plenitude de Cristo? Cristo precisa de nós para ter plenitude? Entende? Num certo sentido, sim. Claro que Cristo é Deus e Ele não precisa de nós. Isso não tem discussão. Mas olha o que o Hendrickson diz. No tocante à essência divina, Cristo, em sentido algum, pode depender da igreja, nem ser completado por ela, no sentido da essência divina. Contudo, como esposo, ele é incompleto sem a esposa. Eu pergunto para algum marido aqui, você é completo sem sua esposa? Para a esposa, você é completa sem seu marido? Não responde não, que pode ser que a gente ouça. Estou brincando. Aí, ó, isso é rato também. Estou insistindo. Eu lembrei de uma que eu recebi essa semana, ridícula. Vamos para frente. Aqui está filmando, né? Não pode. Como esposo, ele é incompleto sem a esposa. Como videira, não se pode pensar nele sem os ramos. Como pastor, não se pode vê-lo sem suas ovelhas. E também como cabeça, ele encontra sua expressão plena em seu corpo, a igreja. Então, num sentido que não é a essência divina de Deus, nós somos a plenitude de Cristo, a herança de Deus. Gente, não é maravilhoso isso, gente? Deus se plenifica em nós, no sentido secundário. Ele não precisa de nós, mas nós o quê? Como está escrito aí? A qual a igreja é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, nós somos, quando vivemos como igreja, quando temos fé e amor, lá no verso inicial que nós estudamos, quando ele ouve de nós fé e amor, a plenitude de Cristo, que ele, Jesus, enche em todas as coisas. Concluindo com lições práticas para a nossa vida. Para você que não tem, de todo o texto, que não tem vivido uma vida de oração,
Eu quero dizer, Paulo estava na prisão quando ele fez essa oração. Paulo orava intencionalmente, orava todos os dias, muitas vezes por dia, orava sempre, citava nomes. Não há desculpa para nós. Podemos dizer, não temos tempo essa semana. Paulo orava orações profundas, não por si mesmo só, não para livrá-lo de doença ou para passar no concurso. São coisas que tem que orar mesmo. Quer trocar de carro, tem que orar sim, para tudo na sua vida, mas também abra seus horizontes para os outros, pedindo para Deus aprofundar para os outros, orações profundas como essa. Segundo, para que você, por acaso, você que está passando por algum momento difícil em sua vida, seja doença, tristeza, ansiedade, perda, dificuldade, tira o foco disso. Eu sei que é difícil, mas tira o foco disso. Tira os olhos da sua dor e olhe para a esperança do seu chamamento, a suprema eficácia dos poderes de quem você crê, aquele que pode encher seu coração de consolo e conforto em meio ao sofrimento. Não há nada que Deus não possa vencer, nada, nada, porque você, junto com seus irmãos, é a plenitude de Cristo. E por último, você compreende o seu chamado? A riqueza do seu chamado? Você compreende que você foi chamado por Deus? Deus te chamou. Ele não te chamou para viver cambaleando entre dois pensamentos aqui no mundo, ou viver uma vida de quem não tem maturidade espiritual. Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição, aquele mesmo que ele exerceu em Cristo. Você tem experimentado esse poder na sua vida, diariamente, não hoje aqui somente. No meio da semana, na segunda, na terça, na sexta de tarde, sabe, todos os dias da sua vida, você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição? Pense nisso.